O Inter encara o Palmeiras hoje, 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E a tendência é a manutenção do time que enfrentou o Flamengo na quarta-feira passada no estádio do Maracanã, tá? Provável time do Inter, então, para encarar o time do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, com o Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Bernabei. No meio, Ronaldo com Paulinho, Alan Patrick, Carboneiro e Vitinho. E na frente, o Rafael Borré. Tendência de time, então, para encarar o Palmeiras nesta noite no estádio Beira-Rio. Um time que já vem aí jogando junto, né, bastante tempo com o Paulo Pezzolano. Jogou os principais jogos, jogou contra o Grêmio no Clássico Grenal, jogou com o Flamengo, jogou contra o Inter de Santa Maria, enfim. Quando joga o time titular, tem jogado essa escalação. Então, a tendência é realmente a repetição desse time para encarar nesta noite o Palmeiras. O que podemos ter de novidades, tá, gente? Olha só, tô gravando o vídeo bem cedinho e como o Inter não divulgou ainda a lista de relacionados, a gente pode ter uma surpresa nessa lista. Porque ontem o Inter anunciou, melhor dizendo, o Kaique, né, o atacante que veio do Bahia, e o nome do Kaique já está no bid. Portanto, o Kaique pode ser a surpresa entre os relacionados, tá? E aí seria, né, se estiver entre os relacionados, opção para o técnico Paulo Pezzolano. Eu acredito que daqui a pouco para o segundo tempo, né? Já que o Kaique me parece que está fisicamente bem. Então isso pode acabar fazendo com que ele esteja na lista dos relacionados. Mas volto a repetir, como estou gravando o vídeo bem cedo, a lista ainda não saiu, então durante o dia devemos ter a divulgação desta lista de relacionados. Outra coisa que é importante a gente falar aqui no conteúdo, tá? O Inter começa a ganhar opções. O técnico Paulo Pezzolano começa a ter opções importantes no banco, né? Casos, por exemplo, Alejandro, né, que hoje é o reserva imediato do Borré. Também o Alan Rodrigues, né, que já entrou um pouco no jogo contra o São Luís no último domingo, vira opção também para meia cancha. Tem também agora o Kaique, se ele for relacionado, vira opção também, uma opção importante. Além dos garotos, né, a gente pode falar aqui do Alex, enfim, do João Victor, enfim, se forem relacionados, eu espero que sejam, né, especialmente o Alex, tá? O Inter também tem o Vilagra, né, que está passando por um processo de uma mini pré-temporada, né, pela questão física, mas é um jogador que tem qualidade, que em breve, na minha avaliação, será titular desse time do técnico Paulo Pezzolano. Então, são alguns jogadores que está ganhando o Paulo Pezzolano, né, para fortalecer o grupo e quem sabe ser inclusive possíveis titulares logo ali na frente. Então, são importantes, são peças realmente que a direção está entregando para o técnico, especialmente o Alejandro, o Vilagra, o próprio Kaique, né? E eu acho que será importante, especialmente para o futuro do Colorado. Agora, uma coisa a gente precisa falar também, né? A direção precisa, o quanto antes, começar a reforçar o sistema defensivo com zagueiros. Zagueiros. O Inter precisa de zagueiros, no plural, no mínimo 2, na minha avaliação. Hoje a gente tem o Gabriel Mercado, que é um cara que está jogando bem, mas é um veterano. E a gente tem outros jogadores que até agora não aprovaram, né? O Victor Gabriel, que deve ser o titular hoje ao lado do Gabriel Mercado, jogou mal o Grenal, por exemplo, foi bem contra o Flamengo, mas é uma incógnita também, né? O Félix Torres até agora não agradou, e aí tem o Juninho e tem o Cleiton Sampaio. Então o Inter precisa, não estou falando aqui do Pedro Cauã, porque o Pedro Cauã me parece fora dos planos, né? Porque nem no Gauchão entrou, então o garoto acho que não está com moral com o Pezzolano. Mas o Inter precisa urgentemente de contratar zagueiros. A direção sabe disso, está trabalhando e quem sabe tenhamos aí alguma novidade até o final dessa semana ainda ou na semana que vem no máximo, né? O Inter sabe que precisa reforçar tanto o time titular, né, nessa posição, como também para elenco. Qual a sua opinião sobre isso? Coloca tudo aqui embaixo, sobre o time também que deve encarar o Palmeiras nesta noite no estádio Beira-Rio. Sobre o jogo, gente, jogo difícil, a gente sabe que o Palmeiras é um grande time, tem um grande elenco e tem um baita de um treinador. Então, jogo dificílimo, mas eu tô apostando aqui no 2-1 pro Inter, tá? Eu acho que o Inter, se jogar o que jogou o Grenal, por exemplo, e lá contra o Flamengo, o Inter deixou de ganhar do Flamengo no Rio. Se o Inter repetir essas atuações, eu acho que o Inter tem condição, sim, de vencer o Palmeiras hoje, mesmo sabendo da qualidade do time do Palmeiras, mesmo sabendo que o técnico Abel Ferreira sabe como poucos armaram o sistema defensivo, né? Para jogar especulando no fora de casa, né?
Então, a dificuldade existe, mas eu estou apostando 2-1 para o Inter, é o meu palpite. Gostaria muito que vocês deixassem o palpite de vocês aqui na caixa de comentários. Quem vence? Inter, Palmeiras, dá empate? Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo a sua opinião na caixa de comentários. É importante pontuar, né? A gente teve, nesse início de campeonato, uma derrota inesperada para o Atlético Paranaense. Conseguimos um pontinho importantíssimo lá contra o Flamengo, poderia ser 3, mas um ponto também está de bom tamanho. E hoje a gente precisa pontuar, né, gente? O ideal, vitória. Mas não vindo a vitória, pelo menos um empate. Estou apostando em 2-1 para o Inter. Qual a tua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários, por favor. Não esquece.